Olá, gente! Como é que vão? Espero que todos estejam bem. Hoje, sejam muito bem-vindos pelo evento de hoje, esse nosso podcast Luz e Consciência. Temos o início hoje, estamos dando, né? Hoje, o início do Despertar em Movimento, Vozes da Nova Consciência. Sou Kamal Narras e tenho a satisfação de anunciar que todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no canal Shambhala 5D BR, você é o nosso convidado para uma jornada única. A série Despertar em Movimento, Vozes da Nova Consciência. E ao longo das temporadas que nós vamos ter, e dos episódios, vamos mergulhar em perguntas profundas, conversas inspiradoras e reflexões que nos convidam a olhar para dentro, desconstruir velhos rótulos e abrir espaço para uma nova forma de viver. E olha, o nosso objetivo é simples e poderoso, hein? Inspirar cada pessoa a lembrar quem realmente é, criar um espaço de consciência, liberdade e reconexão. Compartilhar vozes, histórias, perspectivas que iluminam o caminho do despertar coletivo. Afinal de contas, estamos já na quinta dimensão. Esse é o chamado movimentar corpo, mente e espírito, rumo à nova consciência. Despertar em movimento não é apenas uma série. É um convite, é um portal, é o começo da nova forma de existir. Dentro da quinta dimensão, tudo é sistêmico e nós somos um só. E importante é saber que esse mundo da quinta dimensão é o mundo da virtualidade e do mundo digital, onde não tem tempo e não tem distância, onde existe caos e harmonia, porque nós, como parte do sistema, precisamos de harmonia para criar uma nova realidade. Quinta dimensão é a nova realidade. Então, nos encontramos toda quarta, às 20 horas, aqui no Shambhala 5D BR, Brasil. E vamos juntos despertar em movimento. É assim, não é, Simone? Sim, bem-vindos ao Shambhala 5D, Vozes da Nova Consciência. Eu me chamo Simone Aires e te convido a se escutar. Quem é você, além do que dizem quem você é? E já começamos fácil, não é? Mas é isso. A ideia é provocar, fazer pensar, e para esse papo especial, a gente tem aqui conosco a Maria Luísa Santa Cruz, que vai nos ajudar a olhar para além dos rótulos e expectativas. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês no Chamado 5D. É despertar da consciência, vozes, né? É despertar em movimento, vozes da nova consciência. Esse é um tema bastante importante, Kamal e Simone, porque estamos num momento, né, para que a gente possa ultrapassar isto que a gente foi a vida inteira ensinada a ser e fazer. Colocar rótulo em tudo, né? E É, aí os rótulos não nos definem. E aí a gente está num momento importante da transição planetária, se eu posso dizer isso, Kamal, é, de que a gente precisa desenvolver a habilidade de fazer uma conexão com a gente mesmo. Porque a gente
é definido por outras pessoas e a gente aprendeu a aceitar essa definição que os outros nos dão. Mas agora é hora da gente começar a aprender a olhar para dentro e começar a se definir com a própria voz, né? De que a gente precisa aprender a escutar. Então, que tal? Vamos começar direto, então. Tá, A maioria de nós se define pelos rótulos, seja sim. na profissão, na família, né? Seja com os amigos, seja papéis sociais, religião, né? Também que eu falei. Enfim, para você, o que significa ir além disso? Como que vamos poder iniciar isso? Ir além. O que que você acha, Luísa? Eu acho que é um desafio grande, né? E além disso, é você se permitir a descobrir o seu interior de uma forma que talvez a gente nunca tenha experimentado. Mas a gente sempre teve pistas, né? A gente sempre teve pistas de desconfiar do que as pessoas estavam dizendo, desconfiar de que não estava redondo, né? Aquilo que escutava e batia não contemplava com o que eu sentia. Então, quando a gente começa a desconfiar, eu acho que isso aí é que está a delicadeza, porque a gente foi educado para a gente entrar em padrões, para a gente ser padrões de comportamento. E quando a gente desconfia de que aquilo que eu estou ouvindo não está conferindo com aquilo que eu estou sentindo, a tendência é a gente desconfiar de que eu é que estou errada. E não de que aquilo que eu estou ouvindo não está conferindo com aquilo que eu sou. Então, como é que eu posso descobrir quem eu sou para além do que me dizem que sou, né? Esta é este é, é o maior desafio da gente, porque a gente é ensinado a gente ser aquilo que todo mundo quer que a gente seja. Isso aí, na realidade, é um sistema onde a gente se encaixa no sistema e a gente tem que atender ao sistema, que é o externo a Atender nós, isso, atender né? Mas padrões, papéis. Fala, Simone. Desculpa. esses rótulos, né, que são também os papéis sociais, né, eles nos colocam na sociedade e facilitam a nossa vida, organizam a vida em sociedade, né? Eu sou a mãe, eu sou a profissional, então eu tenho que agir de acordo com esses papéis. Então, eles têm um lado positivo, se a gente for pensar desse modo. E aí, como vocês estão colocando, tem esse lado negativo, que às vezes eu me fixo a eles, como se eu fosse somente aquilo, eu não olhasse além disso. É nesse sentido? É por aí o caminho? Então, eu acho importante a gente dizer o seguinte: quando a gente nasce, a gente vem com a nossa consciência definida, mas a gente está numa realidade, a gente chega numa realidade que já foi feita, que é o sistema, que é a família, a escola e etc., né? E nós nos encaixamos nesse sistema. E esse sistema a gente poderia até chamar de sincronicidade da vida, que é algo além do invisível, né? E essa sincronicidade da vida nos é ofertada para que a gente aprenda nela, que é a vida. A gente vai aprender nessa vida algo, porque a vida é uma escola. Então, vejam bem, vocês que conhecem bem a matéria também, esse assunto, imagina a energia que vai nos propiciar adquirir um método de vivenciar essa realidade, que é justamente uma escola da vida, onde todo mundo é nosso professor. É meu pai, minha mãe, meu amigo, minha namorada, meu chefe. Todo mundo é professor um do outro, literalmente. E quando a gente está numa situação,
tá? Eu sou um rótulo assim como os outros são, só que aí entra a coisa mais importante, é a gente saber quem sou eu. E quem sou eu e como que eu posso ser, sentir e fazer dentro daquela realidade ou as realidades que eu estou envolvido, que é a vida. Você não acha isso, Luísa? Eu acho essa conversa muito apropriada, Kamal, porque na clínica a gente pega muita gente que não sabe identificar o que sente. Isso, E isto é a coisa mais cruel, talvez, que um ser humano possa vivenciar, porque é uma total ausência de conhecimento de si mesmo. Então, é verdade que a gente aprende com todos, né? Todos são nossos professores sem saber. A gente vai aprendendo e apreendendo o que nos interessa, né? Para a gente estar nessa vida. Mas é fundamental que os adultos possam, é, vamos dizer assim, ajudar as crianças a identificarem aquilo que elas estão precisando e aquilo que elas estão sentindo, porque é na infância que a gente aprende a identificar os sentimentos, né? Aquilo que está bom, aquilo que não está bom. E a gente, a maior parte das vezes, vê os adultos tão atarefados que, né, na maior parte da humanidade não dá devida atenção para aquela criança que precisa ser escutada, que precisa ter a sua voz validada. E é esta validação, me parece, que quando ela não acontece, o adulto se transforma numa pessoa que mal se conhece. Quando você pergunta onde dói, a pessoa fala, não sei. Eu não sei onde dói, mas dói aqui. Mas que tipo de dor? Eu não sei. é Então, isso. é muito curioso a gente perceber adultos sofrendo e não tem sequer condição de saber qual é o sentimento que está presente, né? É isso. E aí as pessoas vão construindo sintomas a partir disso e vão se transformando em pessoas adoecidas sem nem se dar conta, né? Então, eu acho que é muito apropriado neste momento que a gente está vivendo, a gente poder se desenvolver a ponto de poder olhar para dentro e saber que dor é esta que eu estou sentindo e o que é que eu vou fazer com ela. Porque uma coisa é identificar, a outra coisa é você saber o que vai fazer com o que está sentindo, É né? isso. Porque isso é fundamental, porque quando eu não sei, aí é ação e reação instantânea, sem reflexão, sem elaboração, né? É de forma inconsciente, né? Por De isso. forma inconsciente, Então, porque bateu, levou, entendeu? então Fica esse ponto que você fala, eu acho muito, muito importante, porque isso demonstra que as pessoas não têm consciência plena de si mesmo. Então, isso. o que que precisa destacar nesse momento? Que a pessoa, além de não saber o que está sentindo, que dor que é, qual é a intensidade da dor, porque cada um tem uma intensidade diferenciada com o outro, né? Não, não é Sim. igual. Então, a pessoa, quando eu recebo no consultório as pessoas, não sabe qual é seu dom, ele não sabe qual é o prazer que ele tem na vida. Ah, e também tem muita gente que não sabe qual é o sonho que ele tem. Eu pergunto, qual é teu sonho da vida, né? Qual é o teu objetivo de vida? Qual é teu propósito de vida? É uma, entre aspas, né, uma ignorância total de si próprio. Por que isso? Sabe por quê? É, Hum, Simone? Porque a pessoa enxerga para fora. Os olhos nos fazem enxergar isso, o isso. externo. E aí tem o caminho interno que o pessoal não faz, porque nem sabe que existe esse caminho interno, que esse caminho interno faz com que a gente mude a nossa realidade externa. Isso é verdade.
Plena verdade. Então, seria isso buscar a essência de cada um de nós. Ou É, seja, os papéis sociais eles gerariam esse rótulo que os outros, como os outros nos veem. E às vezes aqueles rótulos, rótulo social, tipo, eu sou mãe, eu sou, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa responsável. Aqueles rótulos internos também, tipo, eu sou tão ansiosa, eu sou tímida. Mas ao mesmo tempo, se eu vou internalizando esse rótulo, né, que eu tenho sobre mim, ou que os outros também têm sobre mim, isso pode se fixar de tal maneira que eu não consigo perceber o interno, essa minha essência. Seria isso, assim, um resumo? Exatamente isso, Simone. E aí a gente vai esbarrar em um monte de crenças, né? Está na moda falar crenças limitantes. Vai esbarrar num monte de crença de si mesmo que não corresponde à nossa essência. E aí eu só queria esticar mais um pouquinho essa conversa, porque estou aqui me lembrando de várias situações onde é muito comum também as pessoas poderem descrever o outro, né? Entre casais, por exemplo, né? É muito comum a mulher falar do marido, o marido fala da mulher. Ah, porque ela é assim, assim, assado. Porque ele é assim, assim, assado. Ah, ele gosta disso, disso. Então, as pessoas não têm voz própria, né? Então, desde criança, a gente é ensinado a não ter voz própria, a não poder olhar para si e dizer, não, mas hoje eu já, já estou funcionando de um jeito diferente, porque também aprendi nas relações, né, a poder escutar o outro e também me ouvir. Então, quando você fala do que fazer, eu acho que tem este movimento importante de poder estar aberto para escutar de que referência é que o outro está falando e de qual é a minha referência, que nem sempre é a mesma, né? Então, se você pegar o número 9, por exemplo, se você inverter, você vê o número 6. Eu posso estar vendo 6 e você pode estar vendo 9. E a gente vai ficar brigando porque você está vendo um lado e eu estou vendo o outro. Ou seja, a gente não está olhando a mesma coisa. E estamos brigando entre nós porque a gente não conseguiu entender de que lugar que o outro está falando. Então, isso nas relações é muito visível para a gente que está habituado a se preocupar em querer que as pessoas consigam se ouvir e se desenvolver dentro daquilo que é a sua essência, para aproveitar a expressão que a Simone trouxe. aí que está o grande segredo, gente. Se você não se conhece, que é o Isso. autoconhecimento, né? Se você não se conhece, não conhece tua essência, não conhece a tua potencialidade em termos de realizações, em termos de criação, ser co-criador da tua vida, co-criador com a inteligência, em conjunto com a inteligência universal, né? Então, se você não se conhece, você não consegue conhecer o outro. Se você não se conhece, você não consegue nem se amar, porque você não se conhece, e tampouco amar o outro. Porque quando a gente passa a se conhecer e conhecer sua potencialidade, a gente cresce internamente em termos de consciência, não é de ego. Esquece o ego. Sim, sim. Consciência. Você acaba se conhecendo e você vê o quanto que você é maravilhoso, feito à imagem e semelhança da inteligência universal. E que nós podemos tudo, só que não é tudo que convém, não. Então nós temos que ter limites, temos que ter métodos, temos que ter justiça interna e externa. Então, quando a gente começa a se conhecer, eu já conheço o outro. E é muito comum nos casais, como diz você, Luísa, que a pessoa diz assim: ah, fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo, minha esposa fez isso, ela falou isso, eu me. Mas ninguém fala, eu me senti ultrajado, eu me senti abusado, eu me senti. Não.
A gente joga a culpa para o outro. Assim, mesmo que eu diga eu me senti assim, eu também posso estar equivocada, porque se eu não me conheço, Eu não, lógico, né, se eu não me conheço, eu vou achar que eu me senti por causa do outro. E, na é, verdade, é o outro isso. tá sendo ele, né? Aí você tocou no assunto que é o seguinte: nós é que criamos nossas Isso, dores, nosso sofrimento, isso, nossa vida, exatamente. nossas realidades. Tudo começa onde? Dentro de nós. Por isso que é importante esse caminho interno, que é o quarto caminho evolutivo, né? É o Sim, caminho do conhecimento, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, do equilíbrio que é o que entre você ensina. entre os polos, né, Kamal? Entre os polos, É né? aí que tá. Você falou um negócio super legal. Que quais são esses polos? É a dualidade do ego, que Isso. não existe, porque nem o certo e não o errado para a inteligência universal existe. Tudo é, sem julgamento, sem culpa e sem punição. E o ser humano, por causa do ego, é dual. A mente nossa é dual. E só que o mais importante, você que está me escutando, né? Essa dualidade está na unicidade do universo. O universo é uno. E nós fazemos parte desse uno. Só que quem é que está dual é o nosso ego. Então, tá aí o fio da meada. Eu preciso me conhecer, me observar, me analisar, me controlar, ficar no meu equilíbrio, nas minhas energias, na minha personalidade, nas minhas situações, nos meus sentimentos, nas emoções que eu imito, inclusive, para quê? Para eu poder controlar não só a minha pessoa, mas dentro de mim, quem que é? É o ego. O ego que é o mundo dos desejos. Mas quem vai ter que controlar? A minha mente superior, que é a força maior que nós temos, a força de vontade. A vontade tem que se juntar com o ego, que é o desejo, para a gente materializar tudo que a gente quer. Temos que aprender a materializar, criar o milagre da vida. A vida Então, individual de cada um de nós. Kamal, o problema não é ter o ego, mas eu acreditar que eu sou apenas o ego, seria isso. É, aí que tá. As pessoas não têm ideia que elas têm uma essência. Elas falam pelo ego. É inconsciente isso. O ego toma conta, domina a tua vida, comanda a tua vida. E a partir do momento que ele comanda, você não tem vida. Sim, mas Quem é que cria? Você sabe quem é que cria a dor e o sofrimento? É o ego. ele seria uma identidade que nós construímos, tipo uma máscara que a gente usa, É, que a gente exatamente. constrói para existir no mundo material, seria É isso? isso, Mas parabéns, é isso. vamos um pouquinho mais devagar com esses termos, porque eu acho que são termos que nem todos dominam, né? Sim, Isso é uma sim. terminologia que nem todos dominam. Mas quando o Kamal fala da dualidade, ou o julgamento, né, entre bom e ruim não existe, vamos imaginar que uma moeda, são as duas faces da mesma moeda. Quando eu sinto tristeza, o outro lado da moeda tem alegria. Então, eu sou as duas coisas. Eu vivo as duas coisas. A questão é o que é que eu vou fazer Com as entre duas. uma coisa e outra, Sim, né? Como é que eu vou Nesse equilíbrio. transitar da tristeza para a alegria, da alegria para a tristeza, com equilíbrio, sem entrar no desespero, né? Achando que eu não tenho conhecimento algum para lidar com aquilo que eu desconheço. é E o isso. desconhecido é o vilão pior. Tanto é que é exatamente assim que as dominações acontecem, né? Quando você desconhece e o outro conhece, ele pode mandar suficientemente bem em você para você ser uma marionete, para você ficar submetido ao desejo do outro. E a gente vê esses abusos, vamos dizer assim,
né? Numa série de relações. Por quê? Porque fomos criados num sistema, conforme o Kamal já disse, num sistema exatamente para ter pessoas que não tenham consciência de si mesmo e, portanto, não podem escolher. E por não poder escolher, ficam submetidos a toda e qualquer situação que for colocada para o outro decidir por si e por todos, entende? Então, é uma dificuldade a gente sair desse sistema e despertar para uma possibilidade de que eu penso, eu sinto, eu não sou só aquilo que as pessoas me dizem que sou, né? Então, eu acho que esse caminho, que é o caminho que a gente poderia dizer para as pessoas, olha, buscar se descobrir, né, é uma possibilidade fundamental para a manutenção da sua existência. E de que existência a gente está falando? De uma existência consciente, onde você pode ser dono de si mesmo. É Você não isso. precisa ser entregue para ninguém, não precisa ser escravo de ninguém, nem do próprio ego. É isso, porque a gente é escravo do ego, né? Ele não mata, né? Mas a gente tem que colocar ele a serviço da nossa alma, Ele vamos é dizer assim. nosso amigo. Ele é É, nosso amigo, você sabe né? qual é o objetivo do ego, Simone? É dizer assim: acorda para a vida, desperte. Deu para você, inclusive com Entendi. sofrimento e com dores. Ele quer que a gente desperta e que a gente faça o nosso caminho da alma, que é o caminho do autoconhecimento, das emoções, inclusive, que é o caminho da alma é dos 40 aos 70 anos. Então, temos que despertar para um novo mundo, novas possibilidades que nós vamos ter de criar novas realidades, novas soluções da vida, tendo o quê? Expansão de consciência, porque a consciência que é a solução para tudo, para mudar nossa vida, para não sofrer, para sonhar e curtir essa vida, porque essa vida é muito bela. Agora, Kamal e Simone, cada um tem um processo natural, ou, né, é, vou chamar de natural O momento certo, temporariamente, né? né? Todo mundo tem um processo natural para isso acontecer. Então, eu posso estar mais incomodada com o que o sistema me diz e fala quem eu sou, e, portanto, eu vou querer saber, não, eu não sou isso que estão dizendo que eu sou. Então, quem eu sou? Eu vou atrás, eu vou buscar informação, eu vou buscar me escutar mais, eu vou buscar compreender os fenômenos que acontecem comigo. Agora, as pessoas com quem eu convivo podem não estar nesse momento. Podem estar em momentos diferentes. E aí começam também, eu queria trazer essa reflexão. Começam algumas dificuldades de relacionamento, porque daí a gente não está compartilhando do mesmo ritmo e nem do mesmo momento. No entanto, dentro do caminho da busca de si mesmo, também cabe pensar que, se o outro está num momento que também está querendo respostas para si mesmo, ele também está buscando o seu próprio caminho. Então, qual é a tolerância, qual é a paciência que eu vou constituir comigo mesma para o meu processo e também para o processo do outro, com quem eu convivo, por exemplo, com quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem. Porque a gente não está no mesmo ritmo, no mesmo momento. Mas quais são os pontos que dá para a gente se conectar e fazer uma troca importante que possa me nutrir e também nutrir ao outro. É muito diferente de querer ficar disputando, e aí é o ego, ficar disputando quem está certo e quem está errado.
quem é mais, quem é menos, não é? E aí a gente está entrando, eu diria que nessa busca das perguntas que faço a respeito da minha própria existência, quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, é, também cabe a gente desenvolver um pouco mais daquilo que é contra o sistema, que é a colaboração, né? Que é a composição. Por que é que a gente vai competir? A gente pode colaborar, né? Porque daí a gente pode ser muito mais forte, ser muito mais potente, porque eu posso estar conversando com você e trazendo elementos e eu recebendo elementos que me dão um insight, falar assim, nossa, agora eu acho que eu entendi aquilo que estava pendurado para entender. Né? Então, eu acho que eu queria trazer essa questão da diferença de ritmos, né? E de momentos da vida de cada um. Então, isso é muito importante porque cada um de nós é super especial, é completo, e únicos. Não Único. existe duas pessoas iguais a nós, seja encarnado, desencarnado, não importa. Não existe duas pessoas iguais a nós. E o que que acontece? Se não tem ninguém igual a mim, por que que eu vou competir com o outro? Por que que eu vou exigir do outro que ele melhore? Cada um tem seus pontos positivos. Tanto é que quando a gente junta uma egrégora de no mínimo 9 pessoas, a gente tem uma completude, porque um complementa o outro. Em termos energéticos, inclusive, porque a nossa personalidade é constituída de várias energias, que são as energias da criação, inclusive. Nós somos feitos à imagem e semelhança em termos de energia, não é em termos Uhum. fisiológicos, né? Então, se a gente se complementa um com o outro, tá? A gente não precisa competir com ninguém. É só Sim, somar esforços. sim. Por isso que o importante para a gente evoluir e crescer é trabalhar numa, ou conviver e trabalhar e estudar numa egrégora com a mesma frequência vibratória, que todo mundo esteja, talvez não no mesmo momento, no mesmo tempo, mas estamos juntos na intenção de ser buscador da nossa própria verdade. Qual é a minha verdade? Né? Porque Você não quando a acha gente assim? faz. Deixa Desculpa, eu só Simone. assim, Fala, Simone. é porque assim, vai O povoando um monte de assunto coisa vai, né? e vai pegando um monte de coisas assim, e Aham. talvez a gente até já passou um pouco sobre isso, mas isso fica cutucando em mim. O ego, Uhum. ele geralmente ele traz algumas questões assim, né? A gente pensa, eu preciso ser forte, eu preciso ser determinado, eu preciso ter sucesso. É, como é que eu vou identificar que isso, até que ponto isso não está me forçando alguma coisa, ou que não é um motivador, vamos dizer, que ele não está me pressionando, ou eu também posso encarar como motivador. Ele está me motivando a eu estudar mais, ou eu trabalhar mais. Até que qual é Eu te perguntaria, quando você pensa isso, é leve? É sim, leve? para mim, mas eu já tive muito dúvida com relação a isso, porque eu Então não falava, é não, as teu. coisas é isso Aquilo que que é vem. leve vem de dentro. Aquilo que é pesado, você está tentando Da corresponder forma. ao Ou externo. É seja, isso. se eu estou sentindo aquilo pesado, é uma pressão que eu estou tentando atender as expectativas. Se eu estou É sentindo que é isso. Então, leve, então está de acordo com a minha essência. Mas e se minha essência for preguiçosa? não existe isso. Não existe. Não existe. Não existe Não existe, então, né? essência Ó, preguiçosa. eu só vou explicar uma coisa, gente. Se a pessoa, entre aspas, é preguiçosa ou sem motivação, é porque a alma está doente. Porque a alma, Hum, ela precisa ter prazer para poder ter motivação na vida, motivar a Isso. ação, ou seja, as realizações. Então, se Exato. a alma está
quebrada, doente, com sofrimento, com dor. E a alma representa a nossa criança. A nossa criança quer afeto, carinho, atenção, brincar, se divertir. A vida não pode ser um sofrimento. Só que, como o ego está te colocando no sofrimento, por que que ele te coloca? Para dizer, desperta. Vamos lá, desperte. Ah, você é preguiçosa? Vai descobrir por que que você é preguiçosa. Eu não tenho vontade. Sabe por que que eu não tenho vontade? Porque ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. A criança falando isso. Você tem que ouvir tua voz interna, que é a tua criança. E a única pessoa que pode dar atenção, amor e segurança é você. Cada um dá segurança para nossa criança Assim interior. Por mesmo. quê? Porque nós representamos para nossa criança o nosso pai e nossa mãe. Por quê? Metade das nossas células são do pai, a outra metade é da mãe. Então, teu papai e tua mamãe compõem teu corpo, tua matéria. E onde que está a Simone? A Simone é a criança, que é virtual, é etérea, que é a nossa criança interior. Então, quem é que vai dar amor e segurança? É aquela parte que representa o nosso pai e nossa mãe. Nós vamos ser pai e mãe da nossa criancinha. É lembrar que ele tem que tomar água, por exemplo, lembrar que ele pode se divertir, está na hora de dar um afeto, uma atenção para si mesmo, porque a gente costuma dar atenção só para o externo, só para os outros e para nós. Aí que nasce o amor próprio, que no Enneagrama, por exemplo, a gente sabe que é a nossa autoimagem. A nossa imagem não bate com a imagem que as pessoas têm de nós. É isso. E eu acho que esse ponto, Tamal, esse mundo que vocês estão trazendo, ele é muito importante, porque é onde onde a gente encontra os maiores nós, né? Os nós que a gente não consegue desatar e os nós que todo mundo fica embrulhado, porque fica uma miscelânea de coisa que você não sabe o que é meu, o que é Exato. do outro, e aí você fica no caos. Então, a importância de aprender a se conhecer, aprender quem é você, ela é fundamental para você. Quando se embaralhar, você saber se desembaralhar. É isso. Porque não é verdade que a gente nunca mais vai se embaralhar. A gente sempre vai se embaralhar, mas a gente precisa saber desembaralhar. A gente precisa identificar. Isso é meu. O que o outro está dizendo de mim, não reconheço. Agora, isso é tudo muito delicado, Simone Kamal, porque o nosso ego ele é forjado de uma tal forma que ele prega peças na gente o tempo inteiro. E aí, quando a gente vai ver, a gente aprendeu de novo a estar sofrendo porque a gente ficou escravo disso. É isso. Ou Entende? seja, a minha essência está ali por baixo desse ego que está como se fosse uma roupa. E o ego é como se, o ego é como se fosse a roupa e a essência é como se fosse o meu corpo, que está ali por debaixo. E de Sim. repente esse ego ele se amostra, não necessariamente ruim, ele tem o papel dele, mas eu não posso deixar ele ser sozinho, prevalecer em tudo. É Lógico, isso? lógico. Eu É tenho que isso. deixar a centelha divina, que é a minha essência, ela também aparecer, né? Eu tenho que me conectar à minha missão, vamos dizer assim. É isso? É isso. Sabe por quê, Simone? Você é a divina presença em ação. Todo mundo é. Porque só existimos porque a centelha divina está dentro de nós. Está na alma, no núcleo da nossa alma, né? E nas células, lógico, em todos os órgãos e tal. O que não tem centelha divina não está manifesto. Que sejam os animais, a natureza, uma árvore, os minerais, nada está manifesto. Por quê? Porque não tem a centelha divina. A Então, centelha ou divina seja, está em tudo que tem vida. tá. Então, Então eu se tenho que a soltar gente. os rótulos, questionar as ilusões, Então, buscar. mas o importante, sabe o que que é, Simone? Se a gente acredita nos rótulos dos outros, é porque a gente não se conhece. Isso. Sim. Porque alguém pode dizer para mim assim, por exemplo, alguém que tem muita consciência, a maioria das pessoas fala, o cara é louco, porque não entendeu.
É louco, Exatamente. não entende. Não entendi o que ele fala. Por quê? Porque o cara tem um nível de. Talvez, né? Estou dando um exemplo assim, bem esdrúxulo até. Ah, o cara tem muita consciência, eu não entendi nada. Aí o rótulo que eles põem é louco. Por exemplo, Uhum, quando, quando a pessoa vai dar uma palestra, por exemplo, de um tema muito difícil, que seja no nível de consciência dele, e que tem o pessoal assistindo lá que não entender certo ponto, não alcançar, não foi o momento deles de entender, eles acham ou que ele sabe muito, ou que de repente outros acham que ele é doido, é louco, falando coisa que não tem sentido. Por quê? Porque você, na sua ignorância, você não alcançou o nível de consciência semelhante ao outro. E o que é consciência? É informação depurada, você tem que separar o joio do trigo e vivenciar as informações. E aí uhum. aumenta a tua consciência. E a consciência é a solução de tudo. Se você tem consciência, você enxerga mais longe. Tem consciência, você resolve mudar a tua vida do jeito que você quer e não ao acaso, porque não existe acaso. É tudo pré-determinado por nós e também pelo universo, que é um propósito maior do universo. Mas o meu propósito qual é? Dentro do que eu trouxe como missão dessa vida, né? Missão mesmo, objetivo meu pessoal, meu sonho, por exemplo. Qual o sonho que eu tenho? Se a pessoa não tem sonho, que a maioria não tem, é porque Não morreu. tem. É só A defunto que maioria não tem não sonho, tem Cabral. sonho. A maioria não tem sonho. Que seja um sonho de empresariar, um sonho de ser feliz, um sonho de fazer uma viagem, um sonho de comprar uma roupa que você gostaria. E todo mundo acha que não pode, não pode, não pode, por qualquer circunstância. E isso compromete o quê? A tua vida. Então, se você não pode nada, e você pode tudo, mas nem tudo convém, sempre falo isso. Mas você pode criar, ser co-criadora de tudo que você quiser na vida, desde que você tenha consciência. Se você não tem consciência, quem vai criar de forma aleatória é o ego, é a mente, nossos pensamentos, mas que não vai atender a nossa alma. Aí que está. Porque quando eu tenho motivação, com um sonho definido, com um monte de coisa assim definida na minha vida, como missão, como sonho, como vontade de realizar, né? Que seja uma brincadeira, que seja profissional, que seja qualquer coisa. Eu vou alimentar minha mente e minha mente vai criar e vai comunicar a ação que eu vou fazer aonde? Na matéria, no plano material, que é realização. Então a realização tem que ser retroalimento da alma. Porque se eu atender minha alma, não é o coração, é a alma. Por quê? Porque a alma vai se motivar cada vez mais. E aí, cada vez mais sonhos eu vou ter realizados, ou realizar, ou chegar onde que a gente quer chegar, que é o sucesso, a saúde, a riqueza, o equilíbrio e a harmonia. São 5 elementos. Os 5 elementos são isso. É espiritual, material, que é água, que é o ar, que é a terra. É isso. E nós temos que aprender a manifestar tudo isso e realizando os milagres da vida nossa. E que tudo começa com essa dicotomia entre o que a gente acha que é e o que o outro acha que nós somos. Se ele não sabe nem quem ele é, como é que ele pode saber quem eu sou? Como que ele tem o topete de me julgar se ele nem se conhece? E que talvez também tenha um outro fenômeno aí que eu queria dar mais uma pitadinha de ingrediente aí. Eu não conheço a mim mesmo, mas é muito fácil eu colocar tudo que acontece aqui no outro. Então eu Projetar. projeto, né? Projeto, é. Eu Valorizar, projeto, né? aí eu digo que é o outro que faz comigo, mas sou eu mesmo que estou fazendo. É. Você quer atrair o outro? Isso. É você Então, que atraiu. são questões muito delicadas, né? Que a gente também, Kamal, vamos combinar, né, Simone? A gente não aprendeu isso
hoje, né? A gente passou a vida inteira buscando. É, A vida inteira buscando para a e gente vamos chegar continuar. E e vamos vamos continuar. continuar, para a gente chegar nessa conversa aqui. Nessa conversa que muitos vão falar assim, nossa, que conversa de louco, que conversa de maluco, não é? E muitos vão dizer, nossa, que legal, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, tá certo? Então, eu diria que exatamente porque aconteceram coisas na minha vida que me fizeram ir buscar cada vez mais respostas para tudo isso que eu estou falando aqui, né? É que eu aceitei também participar dessa conversa com vocês, porque o despertar da consciência é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante para a nossa vida e para o nosso planeta também, né? Se cada um imagine só um mundo assim. Se cada um pudesse ter seu conhecimento suficientemente é, amadurecido para se relacionar com o outro, a gente não precisava ficar brigando com ninguém. A gente não precisava ficar. Cada um ia continuar fazendo a sua missão, cada um tem uma missão diferente. Eu vou te perguntar uma coisa, Luísa. E as Diga lá. pessoas, e as pessoas que não aguentam a companhia delas mesmas? Aí se sente solitária, precisa de alguém. Então, o vazio tem que ser preenchido com outro? Pergunta, né? Então, né? A gente tem a gente encontra muitas pessoas se enganando, né, desta forma, É isso. achando que o outro é que precisa fazer alguma coisa com aquilo que eu estou sentindo. Não é o outro que tem que fazer, sou eu. E Sou se eu. está vazio é porque essa criança está muito abandonada, né? Essa Então, criança esse vazio é um chamado, na realidade. É um para ela chamado É o conseguir grito, da escutar. não é minha chamado, essência. é o grito da É um grito da criança. minha essência, né? Da, Mas da não, criança, né? mas não significa que a pessoa pode escutar, entende? Sim, Aí ela vai escutar de que jeito? Eu estou ansiosa, eu estou angustiada, eu estou É isso. nervosa, eu estou Tô com com dor de medo, estômago, eu estou tô com com medo, medo. eu estou com... Aí os vem os sintomas, né? sintomas, Uhum, né? sim. Os sintomas de alguma coisa que está gritando lá dentro que não está sendo escutado pela pessoa. E Falta por de amor isso próprio. e por isso a importância, né? Porque aí, como a gente se defende da dor, então a gente não escuta isso, Não porque escuta. dói, né? Dói ouvir que é você mesmo que está fazendo isso com você, entende? Então, a importância de ter um ouvido atento para traduzir para você o que você está falando e você mesmo não está escutando, né? Então, este é um caminho importante para a gente entrar em contato com a gente mesmo, né? Desde que eu, de fato, tenha um ouvido isento de mim mesmo, eu preciso me conhecer para saber que o que o outro está falando não sou eu, né? Esse é E o ouvido vocês, atento. e a gente conversando aqui, né? Eu sempre imagino as coisas, vou imaginando assim, imagens, né? Então eu fiquei Ah, imaginando ser e cascas, né? Como se fosse, ou ele vestido com várias roupas e que ele precisa ir se ir retirando essas roupas e se desnudando, né? Para se encontrar, ele entender quem ele sim, é sim. Então você verdadeiramente, está né? Ele dizendo que você é conseguir uma se olhar no cebola, né? espelho, Você é uma cebola. Tem que como se tirar, fosse descascar a isso. cebola. A gente conversando aqui veio essa imagem, como se fosse isso realmente, É algo que isso. você precisa ir descascando, né? Porque o É, inverso foi verdadeiro. Para você crescer e se desenvolver, você foi colocando um monte de Colocando. camadas para Uhum, se proteger, entende? Para sim, se proteger do quê? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque o sistema interessante. fez isso com a gente, né? Então, o Sim, sistema nos constituiu para a gente simplesmente se alienar da gente mesmo. E porque é para mais isso fácil. vai botando cascas e cascas e cascas e cascas. E aí o autoconhecimento é o inverso. Você vai tirando, é exatamente isso.
É isso. Nossa, Uau! interessante. Vamos a fundo, hein? Uau! Muito Então, É o gostoso gente, conversar o sobre isso. processo do autoconhecimento mesmo, né? Sim, é, então, gente, qual é o início, o fio da meada? Quem Quem que você sou eu? pensou? Quem Quem sou sou eu? eu? Eu sou o quê? O que que eu vim fazer? Qual é a minha missão? Qual é minha meta, meu objetivo, meu paradigma de vida que eu quero ter? Qual é a minha necessidade de criar uma vida melhor, né? É isso. Uhum, E nós temos todo o poder do universo para que a gente possa ser criadores e co-criadores com o universo, porque tudo que a gente pede, o universo nos atende, né? Com certeza. Muita gente vai falar, isso é balela. Mentira. Então começa a conversar com o universo, com a inteligência universal, e veja que ele começa a ficar quieto, vai. Não pense em nada. Deixa essa cabeça aí vazia. Coração vazio. Elimine tudo que for impureza e deixa a tua intuição clara para você ouvir as ideias, as dicas, os caminhos Foi que bom são você dados. falar, foi bom você falar em intuição, porque todo mundo tem intuição. Todo mundo, E homem e mulher, todo mundo e tem. todo mundo não segue a sua intuição. Se Tanto você é, não. tanto é, gente, que a intuição, a primeira que vem, você tem que pegar Isso, isso. rapidinho. A segunda, a então, terceira já é o ego, a influência é do isso ego. que eu ia perguntar. É assim mesmo, eu já ouvi isso diversas vezes e é assim mesmo. É a primeira que vem, é Isso. isso? É É a isso. primeira que vem. Porque a gente também é Entendi. habituado, ou é educado a não prestar atenção nisso. Porque Sim, e questionar. a hora que a gente está recebendo a intuição, alguém nos tira desse foco e faz de conta que você não escutou foi nada. Ó, E você passa a fazer isso com você mesmo. e vou dizer uma coisa para vocês: na quinta dimensão, as empresas, os CEOs das empresas, têm que desenvolver a sua espiritualidade, sua intuição, que é o caminho. A intuição é o caminho que nos liga ao universo de ideias, as infinitas possibilidades, infinitas oportunidades que nós temos a cada milésimo de segundo. Aqui, enquanto eu estou falando com vocês, me veio um monte de ideias e de oportunidades e de possibilidades. Eu tenho que ouvir, eu tenho que captar. Tanto é que o que é uma tempestade de ideias, o brainstorm? Cada um recebe um monte de ideias. De onde? Do universo. E tem ideias que já foi passado no tempo, não vale mais, tem ideia muito adiantada no tempo e tem ideias ideais para aquele momento. Que por isso que hoje na governança, nos conselhos de administração e governança nas empresas, a equipe, os parceiros que fazem parte da empresa são representados e todos dão sugestões, palpites. E depende da faculdade, do nível de consciência, e depende da instrução, do nível social, da cor. Nada a ver. Só que todo mundo coloca barreiras de preconceitos. Por que preconceitos? Porque ele tem preconceito consigo mesmo, então tem preconceito com os outros também. Isso é muito comum. Por que que a pessoa tem preconceito em geral no mercado, na sociedade? Porque ele tem preconceitos com ele mesmo. Ele nem sabe de nada e tem preconceitos. Ele não conhece a verdade dele, então não conhece a verdade dos outros. Eu só vou conhecer a sua verdade, tanto da Simone como de você, Luísa, se eu conhecer minha verdade. E se eu vejo que você não conhece, eu não posso me intrometer na tua vida, no teu livre-arbítrio. Ó, bico de seria, tem que ficar quieto. Tua hora vai chegar para você despertar. Aqui, por Pode, exemplo, o nosso podcast aqui é um despertador. Vai despertar alguns, outros ainda não e outros no futuro. Acabou.
E tem mais uma coisa que eu queria acrescentar a isso, que é quando a gente faz esse trabalho e esse movimento de autoconhecimento, essa importância da gente se conhecer não é porque é para a gente ficar sozinho, não é Não, para a gente criar um movimento solitário e narcísico e individualista. Não. Isto é a condição sine qua non de você poder conviver com o outro, que não é nem a sua extensão, nem a sua projeção, que não é quem vai suprir os teus sonhos, as tuas necessidades, né? É um movimento importante e necessário para que ambos ou vários, né, no sistema de governança, como o Kamal está dizendo, ou no sistema de produção coletiva, vários possam coexistir sem nenhuma opressão, com a liberdade de de ser. ser aquilo que se é, não aquilo que querem que eu seja. É isso, parabéns, é Entende? isso. Então, eu penso que é um movimento fundamental para a gente expandir a nossa própria consciência e expandir a consciência do nosso planeta aqui, que está precisando bastante. Tanto é que a quinta dimensão vai nos forçar todos A fazer isso. a se encaixar no caminho do meio, do equilíbrio e principalmente saber que, já que nós fazemos parte de um sistema, nós somos todos Uhum. um só. Esse sistema para crescer, isso é matemática, tá? Para crescer, isso é ciência. Para crescer o sistema, ele precisa ter um pouco de caos. Não pode ser muito. Sim, Senão ele sim, vibra e sim. quebra. Então, aí, essa energia de caos e harmonia faz com que a gente descubra como conseguir equilíbrio no caos. E, estando no equilíbrio, nós vamos vibrar numa frequência vibratória mais sutil, chegando ao amor, não só amor próprio, amor pelos outros e amor incondicional um dia, tá? Então, isso é o nosso caminho evolutivo. E a quinta dimensão, quem não fizer esse caminho, está fora da quinta dimensão. Porque é a dimensão que não tem tempo, não tem distância, que já existe. Eu, por exemplo, eu atendo pessoas de outros países do mundo, tá? Tanto na língua inglesa, portuguesa, francesa, né? Então, eu atendo. A pessoa está 8 horas de diferença comigo, mas é instantâneo. Eu vejo, ela me vê, tem o fuso horário, mas eu posso me conectar com qualquer um. Sim. Todo mundo é esse, né? Então, isso que é a quinta dimensão. Já estamos. E com o mundo digital e virtual, tudo vai desaparecer. Vai ter interferência na finança, na economia, na saúde, no ensino, nas profissões, nos empregos. Empregos não vai precisar, porque vai ser outro sistema de coabitação, vamos dizer assim, dentro da empresa. Parcerias. Pode ser utópico hoje, para vocês, alguns aí, pode ser utópico, mas esse é o caminho de parcerias, porque nós somos um só, um tem que ajudar o outro. E o que é uma empresa? É justamente onde nós vamos polir o nosso ego. Ó, fazer assim e arredondar as quinas, né? E melhorar nosso ego. Escola empresa também é escola. Não é para ser explorado só. Tem que ser comunicado, tem que ser ajudado a aumentar o nível de consciência, porque espiritualidade significa criatividade. Imagina numa empresa, se todos os funcionários estão na espiritualidade, que não é religiosidade, não pode misturar religião com espiritualidade. Espiritualidade é a forma de você criar. É criar alguma coisa, uma realidade nova, um produto novo, ideias novas. É criatividade. E que, se todo mundo cooperar com essa nova criatividade, que seja de produto, de ambiente, de relacionamento, de qualquer coisa, a empresa sai ganhando e, consequentemente, todo mundo sai ganhando.
sai ganhando com empregos melhores, que a pessoa vai se sentir valorizado porque teve ideia, contribuiu, e vai se sentir gente dentro da empresa e não explorado. A E não empresa, o número apenas, né? e não é o número, porque nós vivemos mais tempo na empresa ou no mundo material, vamos dizer assim, do que nós mesmos com a nossa família. E se a gente está em casa com a família, se tiver televisão, pô, acabou. Aí o resto do tempo é para dormir, então você não convive com a família. E aí gera o quê? Tudo isso que está esse caos social de falta de amor, falta de. Não estou dizendo da maioria, mas muita gente, muitas famílias, às vezes não tem diálogo com os filhos, não ensina os filhos, deixa para o professor ensinar, e o professor não tem essa obrigação de ensinar nada. E tem educação, sim, mas não de ensinar modos na vida, por exemplo. E os pais deixam a criança ao relento aí, joga na escola que a escola vai ensinar tudo. Não, não ensina tudo, não. Na verdade, Camão, a gente, como um primeiro encontro aqui, eu sinto que a gente está abrindo muitas abas, né? Que cada uma delas daria Um Ux, outro podcast. uma conversa, né? É. Comprida, Uhum. porque são aspectos fundamentais de quem está buscando respostas para si mesmo, buscando respostas para esse mundo que a gente vive, buscando outras formas de viver que não este mundo de opressão, né? Então, eu penso que a gente está iniciando mesmo um percurso aí que, de pouquinho em pouquinho, a gente vai estar podendo trazer é, muitas reflexões, né? é isso. Ou muitos cutucões para as pessoas poderem parar e pensar, mas do que eles estão falando? Que história que é essa? Né? Porque você já trouxe um monte de coisas também importantes que a humanidade não está habituada a ouvir, apesar de a gente já ter uma enxurrada da pandemia para cá, uma enxurrada, né? Esse último ano, então, cresceu muito no YouTube, pelo menos, nas redes sociais de uma maneira geral, temas sobre a espiritualidade, assuntos, né, com todos esses vocabulários, esse vocabulário que a gente está usando agora. Então, eu penso que a gente está disparando aí, Cama, um cutucão importante, né, que a gente se cutucou e a gente está querendo cutucar as outras pessoas Os também, outros. para a É, gente ter mais gente querendo buscar, É né? isso, é Querendo isso. buscar e chegar o nessa des- criatividade. e o despertar é isso, né? Isso tudo que a gente falou, né? Que é a gente ir além dos rótulos, sejam rótulos que a gente coloca na gente, que os outros nos colocaram, dessas máscaras, das expectativas alheias, né? É a gente se reconectar com essa essência, é viver a nossa missão, olhar o mundo mais de uma forma mais livre, com os olhos mais livres, né? E também a gente está consciente, presente, né? No aqui e agora, entender que cada pequeno passo que a gente dá é muito importante, É né? Nesse isso. movimento, nessa direção, para a gente expandir a consciência. Por Então, isso, realmente, cada pontinho desse é muita coisa, né? por isso, gente, hoje estamos iniciando um despertar, tá? E um início de uma transformação, transmutação, que é o raio violeta, né? Que transmuta todas as energias nossas internas. E quero deixar, então, claro, para a gente até finalizar, né? Que eu quero deixar um convite para vocês todos assistirem o próximo episódio com o tema Soberania começa no silêncio. O silêncio como caminho de reconexão interior. É a temporada um ainda, né, do nosso o chamado do despertar, tá? E a semente do novo começa dentro de nós mesmos, dentro de você. E esta Lindo. série que nós estamos iniciando hoje é o Despertar em Movimento. Vozes da Nova Consciência. Consciência da quinta dimensão.
Então, eu quero encerrar, eu quero agradecer a vocês, tá? Quer falar alguma coisa, Simone? Eu agradeço imensamente essa oportunidade, Ótimo. agradeço. É um momento para adquirir conhecimento e seguir, né? Dúvidas sempre vamos ter, mas o importante é isso, é o despertar. Então, e Eu me fica sinto aí, já desperta. Ainda tenho muito a aprender, mas lógico, já estou lógico, desperta. sempre, até o último dia da nossa existência aqui, vamos aprender. Exato. Então, fica o convite para cada um de vocês, ouvinte, né? Questionar os rótulos que carrega. Quem sabe vai ser você. Quem sabe você vai descobrir que é muito mais do que você imagina, tá? E você, Luísa, para encerrar, Eu quero agradecer imensamente a participação. A gente está habituado a conversar em pequenas rodas, né, em grupos que a gente escolhe estar falando sobre isso, né? E essa oportunidade de estar podendo veicular para mais gente, né? Eu acho que, assim como eu também fui estimulada a descobrir coisas que eu nem imaginava que poderia pensar, né? Quem sabe também a gente assim pode estar cutucando as pessoas para também se despertarem para uma coisa que nem nunca sonharam, né? com Porque certeza. estão muito fechadinhos dentro dos padrões, né, sociais, dentro dos rótulos, né, utilizados de uma forma que não é proveitosa para o desenvolvimento de cada um. Então, eu quero agradecer essa oportunidade imensa, Kamal, Simone, e muito bom estar com vocês aqui nessa conversa. Tá bom? Obrigado a Ai, vocês. Obrigado, ouvinte, tá? E todo mundo fique na paz, na luz e no amor, que eu acho que é o mais importante para todos. Que assim seja. Gratidão. Amém. 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 Tchau. amém. Tchau. Tchau.